Josiane, boa noite. Bruna, boa noite. Natália Freitas, boa noite. Shirley, boa noite. Lisiane, boa noite. Boa noite, Grazi. Boa noite. Esperar só um pouquinho, viu, gente? O pessoal acabar de entrar, tá? 2 minutinhos só, viu? Cláudia, boa noite. Sâmia, boa noite. Para 8h03 a gente começa, tá bom, gente? Heitor, boa noite. Lívia, boa noite. Elisa Silva, boa noite, Elisa. Boa noite, Sâmia. Só mais um minutinho, tá bom, gente? 8h03 a gente começa, tá? Boa noite, Heitor. Eliane, boa noite. Eliane, eu acho que acertei agora, Eliane. E a Adelina, boa noite, Adelina. Tudo bem, Adelina? Tá joia? Elias, boa noite. E Vanessa, boa noite, Vanessa. Só mais um minutinho, 8h03 nós começamos, tá bom, gente? Vai dar pra esperar todo mundo entrar. Cleia, boa noite. Bom, gente, vamos lá então, né? O pessoal que vai chegando vai entrando aí, tá? Bom, gente, boa noite para todo mundo, né? Hoje uma live sobre um tema, né? Eu acho muito importante. Vamos falar sobre os tipos de depressão, tá? Bom, mas isso é uma forma apenas didática. Dona Anitta, boa noite, Dona Anitta. Cleia Menezes, boa noite. Natália, boa noite. Maria de Lourdes, boa noite também. Bom, gente, a gente falar de tipos de depressão é só uma forma da gente poder ficando mais fácil de explicar, ok? Porque a depressão, quando a gente usa a palavra depressão, nós usamos apenas para pessoas que têm sintomas depressivos durante um tempo específico. Isso é muito importante. A pessoa não pode simplesmente acordar e dizer assim, eu acordei com depressão. Não, isso não existe. Então a pessoa vai falar, hoje eu acordei triste, hoje eu acordei com vontade de chorar, hoje eu acordei desanimada. A depressão, nós precisamos ter vários sintomas ao mesmo tempo e durante um período, no mínimo aí 3 a 4 meses, para a gente poder dizer que a pessoa está depressiva. Eu vou falar aqui daqui a pouquinho os tipos que nós temos, mas só para vocês poderem ter uma ideia inicial, por exemplo, quando nós perdemos uma pessoa da nossa família, né? A gente fica ali uma semana com vários sintomas de depressão. Tristeza, vontade de chorar ou chorar, não quer ver ninguém, o sono fica ruim, pode perder peso ou ganhar peso, enfim, são vários sintomas, mas por um período ali, uma semana, 15 dias, né? Uns ficam mais, outros menos, mas não é depressão. É apenas uma reação a um estresse, a um estressor, no caso, a morte de alguém da família. Então, nós só podemos usar a palavra depressão, repetindo, quando nós temos vários sintomas durante um período específico, ok? Bom, e quando na psiquiatria a gente usa a palavra depressão,
nós estamos nos referindo basicamente à depressão maior. A depressão maior é a depressão que todos nós comumente chamamos. A pessoa está depressiva. Então a depressão maior é o transtorno depressivo maior, que é um período onde a pessoa ela tem vários sintomas, né? Ela tem um sintoma onde ela fica muito mais tempo triste do que feliz, né? Quase o tempo todo triste. Ela perde o interesse pelas coisas que ela gostava antes, que a gente chama de anedonia, é uma palavra chamada anedonia. Ela perde o interesse pelas coisas. Ela pode ou perder muito peso ou ganhar muito peso. Então, quando a pessoa ela perde aí, isso eu estou dizendo sem a pessoa fazer nenhum tipo de dieta nem nada. A pessoa, entre aspas, normalmente, ela perdeu ali 6, 7 quilos em um mês, isso é um sintoma depressivo, tá? Então ela pode, ou senão ela ganhar 4, 5 quilos, né, em um mês ou em 2 meses, aí nós já consideramos um sintoma depressivo, tá? Falta de energia, né? A pessoa ela tem dificuldade em fazer as tarefas diárias, é um sintoma depressivo. Ela se sente inútil, um sentimento de inutilidade, um sentimento de culpa constante. Por que ela está assim? Por que ela está sentindo aquelas coisas? Ou por que ela está passando por aquele problema, né? Dificuldade de concentração, dificuldade de raciocinar e dificuldade em ter uma memória adequada, esquece de muitas coisas. Então essa parte cognitiva que nós falamos, né? Atenção, concentração e memória fica também bem prejudicada quando a pessoa está com quadro depressivo. E também a pessoa vai ter, por exemplo, ela vai ter dificuldade em se vestir melhor, a autoestima fica mais baixa. É muito comum a questão do sono, a pessoa ela vai ter um sono mais leve, mas uma vontade de dormir maior. O sono é ruim, mas ela quer dormir muito. Geralmente acordar ali por volta de 4h30, 5 horas da manhã e não dormir mais é um sintoma bem clássico. Então quem está aqui assistindo, se de repente começar a acordar às 4h30, 5 horas da manhã, isso é um sintoma depressivo, tá? A não ser aquelas pessoas que já estão acostumadas a acordar muito cedo, né? Por exemplo, quem mora numa zona rural precisa acordar muito cedo, não é isso. Aquela pessoa que está sempre acostumada a acordar 6, 6h30, 7 horas da manhã, ela começa a acordar 4h30, 5 horas. E isso é um sintoma depressivo, tá? Dificuldade com a aparência, igual eu falei, né? Não corta o cabelo, não faz a barba, não veste uma roupa adequada. Quando é mulher, a mulher não pinta o cabelo, não faz as unhas, tá? Então também são sintomas depressivos. Um sintoma também importante, que é um sintoma de querer morrer. Vamos aqui, gente, diferenciar o querer morrer do querer suicidar. Eu já falei isso numa live sobre suicídio e em outras ocasiões também. O querer morrer, a vontade de morrer, é um sintoma de uma angústia muito grande. É uma dificuldade onde a pessoa tem de encontrar uma solução para o que ela está passando. Hoje mesmo eu peguei uma paciente assim, né? Ela está com vários problemas na casa dela, na família dela. E ela falou assim: doutor Marcelo, minha vontade é de morrer. Não que ela tenha coragem de suicidar. Ela quer morrer porque ela sabe que quando ela morre, aqueles problemas que ela está passando agora vão acabar. Só que nós sabemos, né, para quem tem quem é religioso, né, algumas religiões, elas falam que quando a pessoa ela comete suicídio, ela vai ter um sofrimento muito maior do que aqui. Mas apenas o fato de querer morrer, Deus podia me levar, essa vida está muito ruim, isso por si só é um sintoma depressivo. Agora, quando a depressão está muito forte, realmente a pessoa ela pode começar o quê? A ter pensamentos suicidas. Aí onde ela começa a planejar como que ela vai morrer, planejar em que momento que ela vai fazer o ato, tá? Aí é um quadro de desespero, de angústia muito maior
do que simplesmente querer morrer, tá? Então, esses sintomas são os sintomas mais importantes, né? Uma coisa que é importante, gente, que todo mundo pergunta, né? Quais são as causas de depressão? Eu vou falar aqui algumas aqui, para depois eu falar os tipos, tá? As causas de depressão, nós temos várias e várias causas, tá? As mais importantes, por exemplo, eu falei mais cedo, perda de pessoas da família, né? Perda de emprego, os filhos se afastarem, ou os pais não darem atenção, ou uso de drogas é um fator. Eu até estava vendo esses dias agora um estudo dizendo que o tanto que a maconha, tá bom? Eu já falei sobre maconha causar esquizofrenia algumas vezes, mas a maconha também pode causar quadros depressivos e até mesmo suicídio, aumenta muito o caso de suicídio em adolescente. Mas então, o uso de drogas pode causar depressão, vou falar aqui os outros tipos aqui, mas por outros exemplos, problemas de tireoide, quem tem o hipotireoidismo, a pessoa pode entrar num quadro depressivo. Uso de medicamentos, tem alguns medicamentos que nós usamos para outros tratamentos que podem deixar a pessoa um pouco mais para baixo, e isso, se não for tratado, ela pode entrar num quadro depressivo. Problemas de suplementação de vitaminas, né? É igual eu falei para vocês aqui, esse ano eu vou falar muito sobre suplementação, sobre a importância do nosso intestino para a nossa saúde mental. Vou falar isso aqui muito esse ano. Então, quando a pessoa não alimenta bem, quando ela come só ali o arroz e feijão, né, básico, ela não come uma salada, ela não come proteína adequada, né, carne, ovos, ela não toma sucos, né, naturais, come frutas, enfim. Ou também quando ela come muita bobagem, ela come muito produto processado, produto que vende no supermercado. Põe uma coisa na cabeça, gente. Tudo que nós achamos no supermercado, que você vê na prateleira, não é uma coisa natural, ok? Então não é uma coisa boa para nós. Nós podemos comer, é gostoso, é prático, mas não é uma coisa natural. Logicamente a gente tira ali, né, o feijão, o arroz, eu estou dizendo aquelas coisas que tem de prateleira, bolachinha de tal, bolachinha doce, chocolate tal, enfim, o que não falta são bobagens, né, que existem no supermercado, que existem muitos produtos que podem nos fazer ter problemas psiquiátricos. Eu vou dar um exemplo aqui de um produto específico, que eu ainda vou falar muito nele ainda, que é o glutamato de milho. Vocês lembram, quem talvez tem mais de 30 anos vai lembrar. Lembra de uma coisa que chamava caro, que parecia um mel, vendia no supermercado, né? Gente, eu falei errado, é glucose de milho, perdão. Então a glucose de milho, que é o caro, que parece um mel, aquilo ali, gente, é muito pior do que o açúcar normal. Porque o açúcar normal já é ruim por natureza, por si só. Essa glucose de milho, ela vai causar muito mais danos à nossa mente, muito mais inflamação à nossa mente e, consequentemente, muito mais problemas psiquiátricos. Mas onde está o problema? Você fala assim, mas eu não gosto de caro, nem tem caro mais para vender no supermercado. Não existe. Mas se vocês forem ver todos os produtos industrializados, desde bolachinha até doces, né, industrializados, você pode olhar lá, tá assim, glucose de milho. Então é um produto que ele é feito à base de milho, que ele causa uma dependência muito grande. Não sei se vocês sabem, talvez a pior substância que causa dependência que nós temos no mundo chama-se açúcar. Tá? É muito mais que cocaína, muito mais do que heroína, muito mais do que drogas, que a gente costuma dizer. O açúcar, ele é muito viciante. E essa glucose de milho não fica atrás. A glucose de milho, ela vicia muito. E ela realça o sabor, né? Então, quando a gente come alguma coisa, né, uma bolachinha recheada, né, é uma delícia, né, gostoso demais. Mas só que ele tem, além de outras coisas, lógico,
tem a glucose de milho. Então, eu estou dizendo aqui da glucose, só para vocês terem uma noção, comecem agora a dar uma olhada quando vocês forem comprar algum produto de prateleira de supermercado, vocês vão ler lá, glucose de milho. Você já pode saber que aquele ali é muito ruim. Então, voltando aqui. Então, alimentos, né, quando a pessoa não se alimenta bem, ela pode ter quadro depressivo, tá? Falta de atividade física, eu não vou nem dizer que atividade física em si, porque eu sei que para algumas pessoas é um pouco difícil, mas eu vou dizer a palavra exercitar. Então, por exemplo, quando você está num prédio, ao invés de você subir de elevador, tenta subir de escada. Se você vai sair de casa, ao invés de sair de carro, tenta ir a pé, né? São coisas que já ajudam, então você está exercitando o corpo. Existe também estudos dizendo a quantidade de passos que nós temos que dar ao longo do dia para uma saúde mental adequada, né? Então são muitos passos. Então eu tenho um problema porque eu trabalho somente sentado, então eu tenho essa coisa que eu preciso organizar na minha vida, mas não tem jeito. Como é que eu vou atender o paciente em pé, né? Não tem jeito ir andando, né? Então, mas quem pode, quando puder, subir uma escada, andar um pouco a pé, faça isso. Isso ajuda muito. Então, exercitar. Se puder fazer uma atividade física, melhor ainda. E uma coisa que é importante, eu vou falar uma coisa aqui que os profissionais da área da educação física vão me xingar. Mas, porque eu tenho vários pacientes que não fazem exercício, que não saem à rua para fazer uma caminhada, que não saem na rua para poder andar de bicicleta. Por quê? Porque tem medo de sair e encontrar pessoas, ou não gosta de ir em lugares movimentados, tá? Então, isso é um empecilho, ou não gosta de ir em academia porque tem muita gente. Então, isso é um empecilho. Então, eu tenho pacientes que, por exemplo, eles têm o terraço, né, da casa, eles andam no terraço. Eu tenho pacientes que têm quintal em casa, eles andam no quintal. Então, existe formas da pessoa se exercitar sem ter que fazer esses exercícios clássicos que nós estamos acostumados a fazer. Eu tenho muitos pacientes que fazem zumba em casa, né? Então, hoje em dia tem zumba no YouTube, né? Você pode comprar CD de zumba, né? Enfim, a pessoa tranca o quarto, liga a televisão no quarto, coloca lá o vídeo de zumba e vai fazer zumba no quarto. Estão entendendo? Então, sim, o que não falta, e ninguém está vendo, né? No quarto ali ninguém está enxergando. Então, o que não falta são formas de você poder exercitar. Então, isso ajuda muito. Então, a pessoa, quando ela não exercita, ela tem uma propensão muito maior também a ter quadros depressivos. Enfim, gente, são várias coisas, né, que a gente pode estar falando aqui, mas esses que eu falei que são os principais, que vem à mente. Se vier alguma outra coisa aqui, eu vou falando para vocês, tá bom? Agora, vamos falar então agora um pouquinho dos tipos que nós tentamos explicar, os tipos de depressão, né, que existem, vamos dizer assim, né? Umas a gente pode nem considerar como depressão, mas é uma forma de vocês entenderem. Então eu falei agora sobre a depressão maior, né, que é a depressão clássica. Nós temos uma que nós chamamos de distimia. A distimia são sintomas depressivos mais leves do que uma depressão grave, numa depressão importante. Eles são sintomas mais leves, mas que são sintomas recorrentes. E a pessoa tem desde mais nova, desde talvez a adolescência, desde a idade adulta jovem, ela começa a ter esses sintomas depressivos não tão graves. Então são sintomas depressivos um pouco mais leves, não tão graves, só que são sintomas depressivos persistentes, que vão durar aí anos, não pode ser apenas um mês, um ano, são vários anos. Então isso que nós chamamos de distimia. É uma depressão, entre aspas, leve, durante um período bem prolongado, tá bom? O tratamento, basicamente, da distimia, ele é praticamente quase igual ao da depressão normal, tá? Terapia, atividade física, alimentação, enfim, não muda muita coisa não, tá bom? Então, basicamente é isso. Mas a diferença é, depressão, a pessoa tem uma depressão que pode ser leve, moderada ou grave, tá? Por um período um pouco, entre aspas, menor.
Lote pode durar aí anos também. Mas a distimia ela inicia desde lá da adolescência e da idade pré-adulta, mas é uma depressão mais levinha e que perdura por vários anos, tá bom? Uma outra coisa, uma outra depressão, mas aí igual eu falei para vocês, eu não posso chamar de depressão, tá bom, gente? Muitas pessoas confundem isso. Eu vou usar a palavra depressão para vocês poderem entender. Nós temos um transtorno chamado de transtorno bipolar. Já fiz aqui algumas lives sobre o transtorno bipolar. E no transtorno bipolar nós temos a fase depressiva. Então, é muito comum eu perguntar para uma pessoa no consultório: fulano, você tem algum parente com alguma doença psiquiátrica? A pessoa fala: ah, o meu pai tinha depressão, ou o meu avô tinha depressão. Só que aí quando a gente vai começar a analisar e começa a perguntar e buscar a história, na verdade a pessoa tinha o transtorno bipolar. Só que hoje as pessoas, ou por vergonha, mas mais talvez mesmo por não ter esse conhecimento, né? Eles usam a palavra depressão para tudo, tá? Então, quando a pessoa ela tem um transtorno bipolar, ela não tem depressão, ela tem transtorno bipolar. Ela apenas vai ter uma fase onde ela tem sintomas depressivos. Mas a gente chama isso, para ficar mais fácil para quem está escutando, nós chamamos isso de depressão bipolar. A depressão bipolar, gente, ela tem algumas características um pouco diferentes da depressão normal. Geralmente ela tende a ser um pouco mais grave. Ela tende a ter uma repercussão na vida da pessoa de uma forma mais grave. Ela também costuma aparecer um pouco mais cedo. Geralmente a pessoa que tem o transtorno bipolar, ele começa a ter os primeiros sintomas depressivos também na adolescência e fase pré-adulta, mas logo depois passa. Eu falei que a distimia continua. No caso do transtorno bipolar, a pessoa ali é adolescente, 20 e poucos anos, ela tem um quadro depressivo, depois ela melhora. Aí lá na frente ela vai ter de novo, tá? E a depressão, que nós chamamos de depressão maior, que é a principal, a pessoa ela tem geralmente a primeira crise depressiva ali depois de 20 e poucos anos, 28, 29 anos, entendeu? Então a depressão clássica, ela vem um pouco mais tarde. Os sintomas depressivos do transtorno bipolar, eles costumam aparecer um pouco mais jovem, tá? Então, a fase depressiva do transtorno bipolar, repito, ela vai ter os mesmos sintomas da depressão, só que com uma intensidade um pouco maior e com uma propensão também um pouco maior de questão de pensamentos suicidas, tá? Então ela é um pouco mais grave, infelizmente, né? Mas, repito, não podemos chamar de depressão, porque é apenas uma fase do transtorno bipolar, tá bom, gente? O tratamento para depressão também é diferente. Perdão, o tratamento para a pessoa que tem um transtorno bipolar e está na fase depressiva também é diferente do tratamento para quem tem depressão comum, tá? Por quê? Quando a pessoa tem somente a depressão, ela pode ir no posto de saúde, ela pode procurar o seu médico, o seu ginecologista, o seu cardiologista, ela pode estar queixando, né, de sintomas depressivos. Aí o médico passa lá um citalopram, passa uma fluoxetina, que seja, vai resolver, ok? Vai resolver. Agora, qual que é o problema se a pessoa estiver na fase depressiva do transtorno bipolar? O que acontece? A pessoa chega no posto de saúde, chega no seu médico, queixando de sintomas depressivos. O médico, né, que não vai ter uma certa familiaridade com a psiquiatria, ele vai passar o quê? Um antidepressivo. Vai passar a fluoxetina, tudo mais. Só que onde é que está o problema? A pessoa com transtorno bipolar, ela chega aqui no médico na fase depressiva, ela usa o antidepressivo vai deixando ela melhor e joga ela lá para cima. Nós chamamos de virada maníaca. Então a pessoa, ela fica elétrica, ela fica agitada. Vocês devem já ter ouvido falar de pessoas que falam assim: eu tomei fluoxetina e fiquei super agitada.
eu tomei bupropiona e fiquei super agitado, tá? A chance de ser um transtorno bipolar é muito maior. Então toma cuidado, gente. Nós não podemos achar que toda depressão tem que ser tratada da mesma forma. Não é, não é. Já tive muitos casos, mas não foram poucos, foram muitos durante a minha vida, né, psiquiátrica, onde a pessoa chega no consultório totalmente eufórica, totalmente agitada, totalmente elétrica, e que, quando eu vou buscar a história, ela falou, o médico tal me passou esse antidepressivo há 15 dias atrás. Estava indo tudo bem, aí de repente eu fiquei agitado, tá? Então, muito cuidado. Tratar depressão, sintomas, né, depressivos, não é tão simples quanto a maioria dos médicos podem achar. Não é assim que funciona, tá? É lógico que de vez em quando até nós, mesmo psiquiatras, né, a gente confunde um pouco e passa um remédio quando a gente vai ver a pessoa é bipolar. Lógico, né? Eu vou dizer por mim, eu não sou isento de falhas, né? Mas, infelizmente, a grande maioria dos médicos, como eles não entendem muito bem isso, eles passam de depressivo facilmente, como se estivesse passando o remédio que eles entendem, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo muito claro que eu tenho demais. Pessoas que têm crises de pânico, né? Pelo fato deles ficarem com o coração acelerado e acharem que está tendo algum tipo de infarto, alguma coisa, eles vão aonde primeiro? No cardiologista. O cardiologista está vendo o paciente, né, ansioso, talvez com sintomas depressivos, ele vai lá e passa lá um escitalopram, vai lá e passa uma sertralina para o paciente, pensando apenas em tratar a ansiedade. Aí depois de alguns dias a pessoa está eufórica, né? Está completamente elétrica, né? Então, isso, enfim, infelizmente isso acontece, né? Muitos médicos que não são da área de psiquiatria tentam fazer o papel do psiquiatra, né? E muitas vezes isso não dá certo, né? Mas enfim, o tratamento, eu falei, tem o tratamento para quem está na fase depressiva do transtorno bipolar. Tem que existir antidepressivo, com certeza. Tem que existir ansiolítico, com certeza. Mas tem que existir um remédio que a gente chama de estabilizador do humor, tá? É um remédio que não vai deixar que a pessoa saia da fase depressiva e pule para a fase de euforia. Então nós chamamos de estabilizador do humor, tá bom, gente? Então esse é a fase depressiva do transtorno bipolar. Um outro tipo de depressão que nós temos muito, é muito comum, que é a depressão pós-parto, né? Mulheres aqui, já vi que tem muitas mulheres aqui, a grande maioria é mulher, e imagino que já foram mães também, e não sei talvez se vocês já tiveram a depressão pós-parto. Nós temos que diferenciar a depressão pós-parto de uma coisa que chamamos de blues. Blues escreve blues. O blues, né, para ficar mais fácil de entender, é uma reação que a mãe tem por ter ganhado a criança, né? Então, a mãe, especialmente a mãe de primeira viagem, né, ela ganha a criança, ali ela fica, né, muito emotiva, a criança talvez não dorme tão bem, tem ali a pressão dos parentes, né? A mãe não descansa, não dorme direito, fica preocupada se o neném tá com fome, se não está. E aí a mulher pode ter vários sintomas depressivos, tá? Só que também não é depressão. Esse blues, né? A mulher vai ter o quê? Talvez durante ali umas 3, 4 semanas, mais ou menos, ou um pouco mais, mas depois isso regride, depois isso passa. Então, isso é erroneamente chamado de depressão pós-parto. Não é. O blues é apenas uma reação da mãe àquele momento, né, que ela acabou de gerar uma vida e o estresse daquele momento, tá? Agora, existe a depressão pós-parto. A depressão pós-parto aí já vai envolver até sintomas um pouco mais graves, aonde que vai durar mais tempo. Igual eu falei, é ali 3, 4 meses, né? É quando, vamos dizer assim, entre aspas, é quando esse período aí de blues, né, de blues,
ele passa a ficar estendido, passa a ficar muito tempo. E aí mesmo a criancinha dormindo bem, a criancinha está super saudável, não tem mais parente indo visitar, enfim, está tudo ok na vida da mãe. Mesmo assim ela vai continuar com os sintomas depressivos. Aí sim nós chamamos de depressão pós-parto, ok, gente? Vamos diferenciar então o blues, né, o blues, com a depressão pós-parto, ok? É um pouco diferente. Uma coisa também, gente, que acontece muito, né, que a gente chama de depressão sazonal. O que significa sazonal? Sazonal são períodos, tá? A palavra sazonal quer dizer épocas. Então tem pessoas aonde em determinada época do ano ela vai ter sintomas depressivos. Então eu falo muito aqui, já falei muito aqui no Instagram. O final de ano, né, Natal, Réveillon, é um período muito propício para a pessoa começar a ter sintomas depressivos, né? Por causa de muita emoção, né? Encontro de família, pessoas que já faleceram, enfim. É um período muito complicado. Agora, isso acontece mais nos períodos mais frios. Então, para nós aqui no Brasil, seria ali entre o mês de início de junho até meados, final de julho. É um período onde que nós estamos numa fase mais fria, né, do nosso ambiente, e com isso a pessoa começa a ficar um pouco mais para baixo. Aí começa a ficar um pouco mais com sintomas depressivos. Tanto, gente, que nos países mais gelados, né, norte da Europa, Canadá, ali acima dos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos não é tanto, mas no norte dos Estados Unidos tem um pouco disso, uma parte da Rússia, enfim, são países que ficam a maior parte do tempo do ano um período mais gelado. Então existe ali uma propensão muito maior a ter quadros depressivos. Aí pode ter vários fatores, né? Tanto a questão do tempo, né? A pessoa ela fica com muito menos disposição para fazer as coisas, quanto uma coisa aqui muito importante que eu vou falar para vocês agora, que é a diminuição da incidência da vitamina D. Porque qual que é a principal fonte de vitamina D que nós temos? É o sol. Então, quanto mais tempo nós ficarmos no sol, mais vitamina D nós vamos ter e com menos depressão nós vamos ter, tá? Gente, a vitamina D ela está totalmente ligada com o quadro depressivo, totalmente, tá? Então eu estou dizendo aqui de depressão sazonal, então no período mais frio nós temos menos sol, o dia é mais curto, o sol é mais fraco, vamos dizer assim, entre aspas. Então é muito maior a propensão de ter esse quadro depressivo. Então põe na cabeça, vitamina D é essencial. O tratamento de depressão ele envolve também a dosagem, né, de vitamina D. A pessoa tem que estar com uma vitamina D num patamar bom. A pessoa tem que estar em ambientes claros. Por isso que tem vários pacientes meus, gente, que chegam no consultório com depressão e eles ficam dentro do quarto, né, fechado, querendo fugir dos problemas. Aí fecha o quarto, fecha a cortina e fica ali. E aí, por que isso piora a depressão? Porque ela não está recebendo vitamina D. Né? Então eu peço assim, por favor, você está com dificuldade, você está sem energia, você quer dormir? Ok, mas pelo menos por enquanto, pelos próximos 1 mês, 2 meses, quer dormir? Dorme fora do quarto, dorme na sala, coloca um colchão na varanda, vai dormir na varanda, por quê? Porque lá tem luz, lá tem sol, tá? Então a vitamina D ela é essencial para várias coisas, inclusive para problemas de imunidade, né? Então aqui nós passamos por uma pandemia muito grande. Quem tinha vitamina D alta durante a pandemia, ele estava muito protegido contra a Covid e contra qualquer tipo de infecção, tá?
Teve uma vez que eu peguei uma senhorinha como paciente, ela tinha acho que quase 90 anos de idade. Foi logo depois, estava na pandemia ainda. Ela falou assim, doutor Marcelo, eu peguei a Covid e teve o quê? Na época era 2 meses que ela tinha pegado. Aí eu fui ver os exames dela. Aí estava lá, vitamina D, estava acima de 100. Aí eu falei assim, minha senhora, você sabe por que a senhora não morreu? Sabe por que a senhora não teve nada mais grave da Covid? Tá aqui, ó, vitamina D da senhora, estava altíssima. Estava super protegida. Tá? Então quando eles falavam assim, a pessoa tem que ficar fechada no quarto, fechada, isso era piora a Covid, gente. Não é só a Covid não, piora qualquer tipo de doença. Nós temos que ter a luz do sol. Então quando a gente está com alguma doença, vai para o sol, vai para um lugar aberto, vai para uma área aberta, para uma praia, para não sei aonde. Mas não fica fechado dentro do quarto. Entendeu? As pessoas têm que entender isso. Vitamina D é essencial. Tá? E, por exemplo, que eu fico a maior parte do dia dentro de um consultório, eu tenho que repor minha vitamina D. Então eu tomo suplemento de vitamina D. E só que um adendo aqui, gente, toma muito cuidado, já apareceu muito no consultório. Pessoas que tomam vitamina D, fazem suplementação de vitamina D. Não pode tomar vitamina D sozinha, tá bom? Não pode. Tem que ter a vitamina D e a vitamina K2 junto. Então, aí quem está aqui assistindo, que está tomando vitamina D sozinha, está errado. É vitamina D e vitamina K2, senão pode dar problema de as artérias começarem a ficar endurecidas, que nós chamamos de arteriosclerose. E pode dar infarto, pode dar derrame cerebral, enfim, várias coisas. Então, vitamina D com vitamina K2, ok? Então, lembre-se, vitamina D é essencial, tá? Essencial, pelo amor de Deus, gente. Não esquece isso não, tá? Então, falei aqui da depressão sazonal, que é a depressão em períodos do tempo, de ano. E tem uma outra coisa também. Não é só no período mais frio, não. Tem pessoas que ficam um pouco mais depressivas. Por exemplo, eu peguei agora, foi semana passada, um paciente onde o pai dele tinha falecido justamente no final de janeiro. Então ele me contou que todo início de ano ele fica ali 1-2 meses muito para baixo. Por quê? Porque lembra justamente o período que ele perdeu o pai dele, tá? Então isso também chega a ser uma depressão sazonal também, tá bom, gente? Bom, gente, temos também uma coisa que chama de depressão atípica. O que seria? Seria uma depressão diferente, vamos dizer assim, né? Que são sintomas um pouco estranhos. A pessoa, mesmo ela tendo vários sintomas, mas ela, por exemplo, a pessoa está ali depressiva, mas se chegar alguém perto dela, ela pode começar a rir. Se levar essa pessoa para uma festa, ela pode gostar, sabe? São sintomas que alguém pode falar assim, mas fulano não está com depressão, não. Até ontem eu vi, o fulano estava chorando, o ciclano estava dentro de casa fechado. Hoje eu estou vendo aqui, ele está sorrindo, está brincando, tá? Gente, isso não quer dizer que ele esteja depressivo. É apenas um sintoma atípico, um sintoma diferente, tá? Uma coisa que é importante, né, gente? Quem já teve depressão sabe disso. Quando a pessoa está com depressão, parece que os outros querem obrigar ela a ficar dentro de casa, né? Porque é o seguinte, a pessoa está com depressão, aí, por exemplo, eu ou algum outro médico, a gente passa um atestado, vou dar um exemplo aqui, tá bom, gente? Dou atestado de 15 dias para a pessoa. Aí, durante aqueles 15 dias, para ela poder acostumar com a medicação, porque medicamento dá sintomas, né, ruins, e a pessoa ali, nos 15 dias de afastamento dela, aí o que? Está usando remédio, o que ela faz? Porque eu pedi, vá fazer uma caminhada, vá correr, vá andar de bicicleta. Aí a pessoa sai para caminhar, a pessoa sai de bicicleta, aí alguém, né, que trabalha, que vê, fala assim, lá fulano, olha o tanto que está ruim, né? Está até fazendo caminhada. Olha o tanto que está ruim, está até andando de bicicleta, né? Olha o tanto que está ruim, está na festa de aniversário do sobrinho, né? Como se isso fosse um pecado. Como se o médico não pedisse para a pessoa que está depressiva
que ela tenha que frequentar lugares onde tem pessoas. Eu peço para a pessoa depressiva, faz caminhada, faz atividade física, vai numa festa, vai numa confraternização, tem que ir. Aí se a pessoa não vai, ela não está fazendo o tratamento corretamente. Ela está sendo fraca, está sendo displicente. Aí quando ela vai, a pessoa que está vendo, está lá, ó, depressiva nada lá, ó, como é que ela está. Então o depressivo não pode rir, o depressivo ele não pode brincar, o depressivo ele não pode caminhar, o depressivo ele não pode correr, né? O depressivo parece que tem que ficar em cima da cama, deitado, olhando para o teto e só vendo televisão, né, gente? Então, existe esse preconceito ainda na nossa sociedade com relação à pessoa que está com depressão, tá? Depressão não é só chorar, depressão não é só ficar deitado, tem muitas coisas além disso, tá bom, gente? Tá? Então, quando você vê uma pessoa que está afastada do trabalho e ela está fazendo uma atividade física, né, não tenha um preconceito contra essa pessoa. O problema, né, gente, é que nós sabemos que o que nos falta são pessoas que fingem estar com depressão, que fingem estar com sintomas psiquiátricos para poder afastar no INSS, né, para poder, enfim, nós sabemos que isso existe, tá bom? E acaba que quem realmente está com depressão, quem realmente faz tratamento, sofre por aqueles que inventam, né? Infelizmente é assim, né? Gente, uma depressão aqui, eu vou usar a palavra depressão para vocês entenderem. Nós chamamos de depressão psicótica. A depressão psicótica nada mais é do que quando a pessoa ela está ou na depressão maior, como eu falei mais cedo, só que ela está muito grave, ou na fase depressiva do transtorno bipolar, onde ela está muito grave, ou até mesmo a depressão pós-parto, enfim, a depressão sazonal, não importa. A depressão psicótica é quando a pessoa ela começa a sair um pouco da realidade. Ela começa a escutar vozes chamando ela, vozes conversando com ela, vozes mandando ela fazer as coisas, inclusive mandando ela suicidar. A pessoa também ela começa a ter ver coisas, ela começa a ver bicho, ver pessoas que já morreram, né, ver vultos, enfim. E também começar a ter delírio, achar que os outros estão perseguindo ela, que as pessoas estão falando dela. Então isso a gente chama de sintomas psicóticos. É quando a pessoa está na fase depressiva, bem mais grave do que o normal, ela começa a sair um pouco da realidade. Isso não quer dizer que a pessoa seja esquizofrênica, louca, não. É apenas aquele período de gravidade da fase depressiva e a pessoa ela começa a sair da realidade, tá bom, gente? Então, isso é a depressão psicótica, tá? Que é uma depressão mais grave, tá bom, gente? A pessoa corre mais riscos tendo a depressão psicótica, tá? Tem uma depressão aqui que vocês vão gostar aqui, a maioria aqui é mulher, né? Eu também gosto da mesma forma, eu falo depressão, mas não quer dizer que seja uma depressão, são sintomas depressivos, que é o transtorno dismórfico pré-menstrual, tá? Então nós sabemos que nas mulheres existem umas que não têm TPM, existem outras que têm TPM leve, moderada e muito grave, tá? Então na TPM mais grave é onde nós chamamos de transtorno dismórfico pré-menstrual. É um nome esquisito, né? Dismórfico pré-menstrual. Então é quando os sintomas de TPM são muito intensos. E a pessoa, a mulher no caso, ela vai ter sintomas muito parecidos, né, com a depressão, muito. Incluindo, né, a irritabilidade intensa, tá? Então é um tipo de fase, entre aspas, depressiva também, tá bom, gente? Não é uma TPMzinha leve não, tá? Não é um quadro leve que dura aí 1, 2 dias e a mulher fica apenas um pouco mais nervosa, não. É uma coisa um pouco mais intensa, uma TPM mais forte, tá ok? E uma coisa aqui que acontece demais hoje em dia, né, gente, que
é apenas uma expressão que é a depressão existencial, né? Hoje está muito comum. Então, quem hoje em dia nunca parou e pensou, gente, o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Esse mundo está tão difícil, esse mundo está tão complicado, está tudo muito, muito rápido, tudo muito difícil de conseguir emprego, difícil conseguir a família ficar unida, enfim, né? Quem nunca passou por isso? E quando essa crise existencial ela fica um pouco mais, enfim, leva um pouco mais de tempo, nós podemos chamar aí, entre aspas, de depressão existencial, tá, gente? Então, basicamente, gente, eu falei aqui, né, sobre algumas depressões, é igual eu falei para vocês, né, por exemplo, depressão existencial não existe, eu apenas dei aqui um entre aspas aqui, tá bom? Né? O transtorno dismórfico pré-menstrual não é uma depressão clássica, mas se assemelha à depressão. Então, resumindo, temos vários tipos de depressão, entre aspas, né? E que todas elas, sem exceção, precisam de acompanhamento, né? Precisam de tratamento, não importa a forma como vai tratar. Então tem depressão que apenas uma terapia com psicólogo resolve. Tem depressão que precisa de medicamento para poder ajudar. Mas em todas elas, tá bom? Em todos os tipos de depressão, tem algumas coisas que não podem faltar. Não podem de forma nenhuma. Primeira coisa, atividade física. Segunda coisa, alimentação saudável. E terceira coisa, estar com, como é que eu vou dizer? Vitaminas, sais minerais, né? Ter uma alimentação saudável, vamos dizer assim. Tá? São três coisas que quem não tem, então a pessoa pode ficar depressiva, mas se ela tiver alimentar muito bem, tiver com, eu falei, vitamina D, vitamina C, vitamina B de bola, tudo ok, ela pode até conseguir regredir o quadro depressivo dela, talvez até espontaneamente. Já a pessoa que não tem atividade física, que não tem uma boa alimentação, né, ela vai muito provavelmente precisar de uma ajuda psicológica e uma ajuda psiquiátrica, tá bom, gente? Então não esqueçam disso, tá? Agora aqui, gente, eu queria ver aqui, né, deixa eu ver aqui, não teve apenas alguns comentários, deixa eu só um minutinho apenas. Deixa eu ver aqui. Teve aqui uma pessoa que falou assim: Marcelo, sei muito bem o que é isso, né? Sofremos muito preconceito, isso ninguém vê, muito menos entende. Igual eu falei, né, gente? A pessoa que está depressiva não tem que ficar igual uma múmia em cima da cama. Ela tem que exercitar, ela tem que alimentar bem, ela tem que socializar. Então não é porque ela está numa festa que ela não esteja em depressão. Não é porque ela está caminhando que ela não esteja em depressão, tá bom? Basicamente é isso mesmo, tá bom, gente? Bom, gente, está quase uma hora já de live, né? Então, queria agradecer vocês, todo mundo que está aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado da live. Semana que vem temos outra live. Esse mês agora, igual eu falei para vocês na última live, vamos falar um pouco mais no meu canal sobre o TDAH, porque igual eu falei, né, eu vou lançar um curso agora no mês de fevereiro, no mais tardar início de março, sobre TDAH, direcionado para pais e professores, não é para profissional, para pais e professores, tá? Então eu vou falar muito de TDAH, talvez semana que vem vai ser uma aula sobre TDAH, uma live sobre TDAH. Então espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, viu, gente? Tenham todos uma semana abençoada e um restante de semana, um carnaval, né, com cuidados, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos aproveitar, mas aproveitar de uma forma consciente. Na quarta-feira de carnaval eu vou fazer live, tá? Espero que todos voltem aqui para acompanhar. Muito obrigado por tudo, descansem bastante, divirtam bastante e até a semana que vem, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau, tchau.